Então, chegamos à mitose propriamente dita. A mitose, ela possui 4 fases: a prófase, metáfase, anáfase e telófase. E você tem que decorar essas 4 fases. Sempre será prófase, metáfase, anáfase e telófase, ok? O que acontece em cada uma? Vamos visualizar cada uma e depois a gente vai ver o conjunto. A prófase, os centríolos, eles se duplicam. Lembra que eu falei que alguns autores dizem que esses centríolos, eles se duplicam na prófase. Tem outros autores que vão dizer que eles se duplicam na intérfase. E aí, você que decide o que é para você, provavelmente isso não vai cair em vestibular algum. Caso ocorra em alguma questão, provavelmente ela será anulada. A carioteca, que é a membrana do núcleo, ela vai se fragmentar, tá vendo que ela já está meio que fragmentando aqui em pedacinhos e ela vai desaparecer. Além disso, o nucleolo, que está dentro do núcleo, ele também desaparece. Entre os centríolos começa a aparecer um fuso, como se fosse uma teia de aranha. Tem gente que faz muita analogia ao fio de pescaria, depois a gente vai entender para quê. E é que a gente chama de fuso acromático, que é feito por microtúbulos. Essa região onde se encontra os centríolos, a gente chama de centrosomo. E os cromossomos, eles começam a se condensar, um processo que a gente chama de espiralização, ou seja, eles começam a espiralizar. Então, aqui você pode visualizar o início da prófase e aqui o final da prófase. Já você não encontra a carioteca, né? Você já não encontra o nucleolo. Você pode ver que os cromossomos eles estão bem mais condensados, bem mais espiralizados. Então, essa é a prófase. Você vê também uma migração dos centríolos, cada um para um lado da célula. Já na metáfase, aqueles fusos, né, que começaram a aparecer lá na prófase, eles se prendem na região ali do cromossomo que a gente chama de centrômero. Existe uma pequena estrutura que a gente chama de cinetócoro e é onde o fuso acromático ele se prende nos cromossomos. Esses cromossomos eles ficam na parte mediana da célula, uma parte que a gente vai chamar de placa equatorial. Por quê? Porque lembra o equador do globo terrestre, que fica bem no meio. Então, a gente chama de placa equatorial. E aqui os cromossomos estão o máximo espiralizados possíveis. Então, toda vez que vocês visualizarem essa configuração, onde os cromossomos eles estão na placa equatorial, ou seja, no meio da célula, a gente já sabe que é a fase da metáfase. Chegamos à fase da anáfase, onde o fuso acromático ele diminui de tamanho, é como se a vara de pescar ela puxasse cada cromátide e você tem a separação das cromátides irmãs. Cada cromátide vai para um lado, tá? Para os polos opostos da célula. Então, quando você visualiza essa separação das cromátides, que acontece justamente porque tem uma duplicação dos centrômeros, os centrômeros ele se divide, então o centrômero vai para um lado e o outro centrômero vai para o outro. E aí, a partir disso, você consegue visualizar essa separação das cromátides. E por último, a gente tem a telófase, que seria o quê? A divisão do citoplasma. E aí, essa divisão a gente chama de citocinese, tá? Então, citocinese não é uma fase, é um processo que ocorre dentro da telófase. A formação da carioteca dos dois lados, né? Formando as duas células, tá? Os nucleolos que tinham desaparecido na prófase, eles voltam a aparecer. E os cromossomos que começaram a se condensar, eles começam a se descondensar. Ou seja, a telófase, ela é o processo inverso da prófase. O que acontecia na prófase? O nucleolo desaparecia. Aqui o nucleolo reaparece. O fuso acromático, ele começava a aparecer. Aqui o fuso acromático desaparece. A carioteca
desaparecia. Aqui a carioteca reaparece. A única diferença é que você tem a separação da célula em duas, que é o processo que a gente chama de citocinese. O processo que a gente chama de citocinese, que acontece na telófase, ele é diferente da célula vegetal para a célula animal. A célula animal, ela acontece, essa divisão, de fora para dentro. Tem um estrangulamento do citoplasma. Esse estrangulamento faz com que a gente chame essa citocinese de citocinese centrípeta, porque é de fora para dentro, tá? Além disso, é uma mitose cêntrica, porque ela possui centríolos. Já a citocinese da célula vegetal, primeiro que ela não tem centríolos, então a célula vegetal não possui centríolos, então a gente chama de mitose acêntrica, porque não tem centríolos. Outra coisa é que a célula vegetal, ela possui parede vegetal, parede celular, que a gente também chama, e ela é revestida de celulose, ela é muito dura. Então, não tem como a célula sofrer esse estrangulamento. Então, não pode ser uma citocinese de fora para dentro, tem que ser de dentro para fora. Então, a célula começa a montar uma estrutura que a gente chama de lamela média, que vai lá do meio do citoplasma, vai crescendo até dividir essa célula vegetal em duas. Por isso que a gente chama de citocinese centrífuga, fuga do centro. Começa do centro, mas ela vai fugindo do centro, formando a lamela média, que é uma estrutura muito parecida com a parede celular ou parede vegetal, que é de celulose. Só que além da celulose, a lamela média, ela também tem pectina. Então aqui, pessoal, é uma visão geral. Aqui você tem intérfase. A intérfase não é uma fase da mitose. Ela pode acontecer tanto na mitose quanto na meiose, tá? Ela não está se dividindo ainda. Você pode ver aqui o núcleo, você pode visualizar aqui os centríolos. Aqui na fase S do centríolo, quando você já tem a duplicação do DNA, por esse autor já duplicou os centríolos. Aqui a prófase, né? Você vê a carioteca se fragmentando, vai desaparecer, o nucleolo já desapareceu. Aqui o fuso acromático, os centríolos eles já estão saindo da ponta, estão indo cada um para o seu lado. A metáfase, onde o cromossomo já está bem condensado e já está na placa equatorial da célula. A anáfase, onde já tem esse puxa-puxa, né, das cromátides irmãs, as cromátides irmãs já estão se separando. E aqui a telófase, onde você tem o reaparecimento da carioteca, o reaparecimento do núcleo, o DNA ele já está se descondensando, e você tem aqui um processo da citocinese. Por último, eu gostaria que vocês visualizassem que esse gráfico cai muito no vestibular e muito no Enem. Então, eu gostaria só de frisar esse gráfico para vocês. Aqui, a quantidade de DNA, né? No G1, você ainda não tem a duplicação do DNA, então você tem um número X de DNA. A fase S é onde você tem a duplicação, então você vai do X ao 2X, né? Que é a fase G2, onde o DNA já está duplicado. Você tem a prófase, você tem a metáfase e na anáfase você tem a separação das cromátides irmãs. Então, quando você tinha um cromossomo com duas cromátides, cada cromátide vai para uma célula. Então, como você divide, separa essas cromátides, você tem de novo um decaimento do número de DNA, um decaimento da quantidade de DNA. Por isso que na anáfase esse gráfico cai, porque você reduz a quantidade de DNA pela metade até chegamos na telófase. Quando que ela vai aumentar de novo? No próximo ciclo celular, na fase S. Então, visualizando isso, pessoal, no microscópio mesmo, é claro que a gente não vê aqueles desenhinhos. Então, é mais ou menos assim, ó. É claro que isso está bem rápido, né? Não é tão rápido assim.
Ó, já se separando. E aí, no caso aí, é uma membrana que seria a lamela média, né? Separando em duas membranas, em duas células, e o núcleo se formando.